Boa noite a todos. Estamos aqui com muita alegria para falarmos aí sobre a nossa trajetória de vida à luz da doutrina espírita. Em outra oportunidade nós falamos sobre o amor a ti mesmo. Deixa eu conferir o microfone aqui. Não, parece que está ligado. Vocês me ouvem atrás perfeitamente? Então, ok. Então, em outra oportunidade, falamos sobre o amor a nós mesmos, ou auto-amor. E hoje vamos falar sobre amor ao próximo. Então, o tema permanece sendo amor e vamos mudar aí o objeto. Sobre o amor ao próximo, nós temos uma passagem bíblica lá em Mateus, no Evangelho, no qual um fariseu questiona Jesus, tentando ali, vamos dizer, testá-lo, tolo, não sabia com qual espírito que ele estava lidando, e esse fariseu, então, questiona a Jesus, mestre, se referindo a ele como mestre, de uma forma, digamos, irônica. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Jesus, então, dessa forma, ressalta para esse doutor da lei que o questiona que, além do amor incondicional a Deus, também temos aí como segundo mandamento amar ao próximo. Mas como é que isso pode acontecer? Como eu disse para vocês, em outra oportunidade, nós falamos de como é possível que cada um possa se amar, cuidando aí do seu intelecto, cuidando do seu corpo físico, cuidando do seu progresso moral. E nessa mesma toada, esse doutor da lei, também tentando testar Jesus, ele pergunta: então, quem é o próximo? Jesus Cristo. Quem é o próximo? Só que dessa vez Jesus responde com uma parábola. É uma parábola que certamente a maioria aqui conhece, que se chama o Bom Samaritano. Ele conta a história de um homem no caminho entre duas cidades, Jerusalém e Jericó. Esse homem é atacado, é roubado e fica ali desfalecido no meio do caminho. Aí passa um sacerdote, passa um levita, não se importam com aquele homem, o veem daquela forma lamentável, mas até se afastam, não o ajudam, não se preocupam com ele. E o terceiro homem que passa é um samaritano. Os samaritanos eram um povo daquela época, ali de Israel, daquela região da Palestina, que era discriminado pelos demais judeus. Era considerado uma tribo, digamos assim, menos importante. E é esse samaritano, esse homem discriminado pelas demais tribos judaicas da época, que socorre esse homem, que cura suas feridas, que o ajuda, o leva para uma pousada, dá algum dinheiro para o dono da pousada e pede para que ele cuide dele. É esse samaritano que ajuda esse homem. Ao contrário dos outros dois, o sacerdote e o levita, de outras tribos, consideradas mais importantes, que nada fazem. E aí, Jesus, então, é que faz o questionamento para o doutor da lei. Qual desses três, o sacerdote, o levita ou o samaritano, os quais eu falei para vocês, parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E aí o doutor responde, o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus, então, diz para esse homem: então vai
e fazem o mesmo. Observem que Jesus conta uma história, uma pequena história, como eram as parábolas, que era costume dele contar, pegando costumes do povo, uma questão cultural daquela época, para que aquelas pessoas que ouvissem entendessem melhor, contextualizassem melhor o que ele queria dizer. E com essa pequena história, ele mostra para esse doutor da lei da época que não importa a religião, não importa não importa, vamos dizer, a riqueza ou o título, se você efetivamente está disposto a ajudar alguém e alguém aparece na sua vida e você se dedica a fazer isso, você consegue identificar o seu próximo, que é quem efetivamente necessita da sua ajuda, então esse homem, essa pessoa será o seu próximo. E é interessante essa definição, esse entendimento de quem é o próximo. Poderia ser usado outra palavra, o outro, o amigo, o parente, que em princípio são pessoas que a gente imagina que estão ali mais próximos da gente. Eu assisti uma vez uma entrevista de um ator chamado Lúcio Mauro Filho, não sei se vocês conhecem, talvez não pelo nome, mas pelo personagem que ele interpretou numa série chamada A Grande Família, muito famosa aqui no Brasil. Ele era o filho do protagonista, acho que o nome dele, salvo engano, era Tuco. E esse ator, esse Lúcio Mauro Filho, filho também de um grande ator, que era bem mais velho, que chama Lúcio Mauro, e ele relatou uma situação bem interessante, que a gente pode contextualizar aqui. Ele contou a seguinte história. O pai dele estava passando muito mal, e já era um senhor idoso de 80 anos, ou nessa faixa de idade. Ele tinha que trabalhar, tinha que gravar justamente esse programa, essa série chamada A Grande Família, e pediu à esposa que levasse então o pai dele a um médico, porque não tinha condições. Ele já estava passando mal há muitos dias, ele tinha uma resistência muito grande de ir ao médico, era uma daquelas pessoas que nunca tinha ido ao médico, que não gostava de fazer check-up, que achava aquilo uma bobagem, que tinha chegado aos 80 anos sem recorrer a medicamentos e a médicos, enfim. Mas com muito custo, ele foi convencido e foi ao hospital. Chegando lá no hospital, os médicos verificaram que ele tinha uma espécie de uma bolha no coração, que aquilo poderia acarretar inclusive um AVC, um infarto. Mas ele não queria, e o médico falou, não, você tem que ficar aqui para fazer exames, passar talvez até algumas noites aqui internado. E ele não aceitou de jeito nenhum aquela situação. E a esposa então desse Lúcio Mauro Filho, esse ator que estava lá fazendo a sua série, gravando a sua série, ligou para ele e falou, olha, não tem condições de segurar o seu pai aqui. Ele já está xingando todo mundo, destratando as pessoas. Ele falou que não vai ficar aqui. E ele então não viu outra maneira. Ele teve que parar de trabalhar e foi até o hospital para encontrar o pai dele e tentar convencê-lo a ficar ali, a fazer os exames para garantir que a saúde dele ficasse boa. Pois bem, ele chegou lá e tentando convencer o pai de todas as formas, e o pai falou, não aceito isso, não vou ficar aqui, não estou acostumado com isso. Então ele disse para ele, mas o senhor pode morrer. Aí o pai dele olhou para ele, o Lúcio Mauro, falou para o Lúcio Mauro Filho, e qual o problema? E se eu morrer? Qual o problema? Vai mudar alguma coisa? Então o filho, o Lúcio Mauro Filho, pensou, ele nunca tinha inventado essa possibilidade. Ele já era um homem de 40 ou mais, os irmãos dele nessa faixa de idade, o pai já na faixa de 80, e eles nunca tinham parado para pensar que o pai deles poderia desencarnar realmente, pela idade ou por alguma doença. Eles nunca tinham tentado para isso. Então ele ficou um pouco assustado quando ele percebeu aquilo, e pensou, o que eu vou fazer para convencer meu pai? Mas, ao mesmo tempo, se deu conta de que, realmente, a vida é finita, essa trajetória ela tem um prazo, e o que o pai dele disse para ele realmente despertou isso nele. Então, ele pegou e inventou uma história. Ele disse o seguinte, pai, é o seguinte, eu estou escrevendo uma peça de teatro, e eu quero muito que nós dois trabalhemos juntos nessa peça. Então o senhor não pode morrer antes disso.
O senhor tem que sobreviver, o senhor tem que continuar para que a gente nós possamos juntos fazer essa peça, fazer muito sucesso pelo Brasil. E aí, quando ele disse isso, falou isso para um ator de 80 anos, já meio que aposentado, os olhos dele brilharam e ele falou, não, então eu vou ficar. Vou ficar o tempo que for necessário, vou fazer esses exames aí que você está mandando, vou te atender. Não, se é para isso. E aí ele saiu da sala, a esposa dele, assustada, como você conseguiu convencer seu pai? É porque eu falei que eu estava escrevendo uma peça de teatro. Ela falou, você está? Não, mas eu já vou ter que começar a escrever agora, porque agora vai ter que sair essa peça de teatro. E o final da história é o seguinte, ele escreveu essa peça depois de menos de um ano eles começaram a encenar, fizeram sucesso pelo Brasil todo, não me lembro o nome da peça, mas foi uma peça que fez sucesso no Brasil inteiro, e a peça era justamente sobre essa questão do filho que tenta convencer o pai que está doente no hospital a fazer o tratamento porque ele estava escrevendo uma peça para eles interpretarem juntos. Então foi a peça dentro da peça da peça. Foi muito interessante. E eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente está procurando ajudar alguém, deixa eu ajudar o próximo, e esse próximo ele pode estar muito mais próximo da gente do que a gente pode imaginar. Pode ser seu irmão, pode ser seu pai, como foi o caso dele, e ele teve que fazer toda essa história, que no final teve uma repercussão tão bacana, porque o pai dele ainda viveu mais 10 ou mais anos depois disso, morreu com mais de 90 anos, ficaram muito mais juntos, tiveram uma sintonia muito maior ainda, daqueles dois espíritos que já nasceram, um pai e outro filho, tiveram uma sintonia muito maior, e se ajudaram muito mais. Então, o próximo ele pode estar ali do seu lado e você nem perceber. O próximo pode ser seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, pode ser um amigo também, pode ser uma pessoa que também você não conhece. Mas a gente às vezes está procurando ajudar alguém e se esquece que pode ter alguém ali do seu lado, precisando de um ouvido, precisando de uma palavra, precisando de uma ajuda financeira também, por que não? E às vezes está com vergonha de dizer, o próximo pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Eu gostaria, já que a gente está falando de amor, de tocar num tema que eu acho bem interessante, que é a da trajetória de vida. Eu iniciei hoje a conversa com vocês falando que a gente estava aqui para falar sobre trajetória de vida, a nossa trajetória de vida. Vamos pensar na nossa trajetória de vida hoje. Qual que é? Essa existência que a gente está vivenciando agora, qual que é? É exatamente uma reencarnação que nós estamos tentando entender uma série de fatores, fazendo a todo momento uma série de questionamentos, porque a gente está no processo de aprendizado. Então, até a irmã Thaís falou aí sobre isso. Quem eu sou, de onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou, né? Mineirês aí, onde que eu estou, para onde que eu vou, não é isso que a gente fala? A gente, em vários momentos da nossa vida, nós questionamos isso. Mas isso vai ficando para trás. A gente tem os compromissos, é a correria, tem que pagar a conta, tem que cuidar de filho. E essa parte filosófica a gente acaba abandonando, deixando um pouco para trás. Né? É importante que nós reflitamos sobre isso. É importante que nós deixemos de ser passageiros e sejamos agentes conscientes e consequentes da nossa própria vida. E nós temos que trabalhar de uma forma a chegarmos ao ponto de planejarmos essa evolução. Então, a doutrina espírita, eu falo isso com muita alegria, porque, pelo menos na minha vida, desde quando ela entrou, e aí eu gostaria que os senhores também fizessem reflexão sobre isso, ela traz esses instrumentos, essas instruções que nos dão condição de compreender e construir as pluralidades de caminhos que a gente pode ter nessa trajetória. E a gente tem aí o passado, que são as experiências que a gente vai acumulando. A gente tem o presente, que é o que a gente faz, que é o que está acontecendo agora. O irmão Antônio Green nos ensina o seguinte: quem não age, não é. Nós temos que agir. Ele diz mais, ensina mais. Viver o presente, analisá-lo, pesquisá-lo e dar a dimensão do universo à vida do homem
é algo extremamente necessário. Hoje, essa pequena turma que está aqui, buscando aí talvez respostas, construindo perguntas, ela está agindo. Então, nesse momento, nós somos. Estamos agindo e somos nesse momento. E o futuro, que é a expectativa do que nós esperamos ser, certamente será mais sólido, no sentido de que, pelo menos, eu saberei o que eu busco. Agora, essa análise que eu disse aí do passado, do presente e do futuro, ela é feita com base em um referencial de vida. E esse referencial de vida, ele é um sistema de valores que a gente vai acumulando através de todas essas experiências que a gente tem ao longo das nossas existências. Essa trajetória, ela é muito maior do que a gente imagina e a gente não sabe onde ela começa e também não sabe onde ela vai terminar. Mas é por isso mesmo que nós temos que agir e sermos, como ensina o irmão Antônio Green. Essa trajetória, essa referencial de vida é que nos dá condições de avaliarmos de forma crítica as decisões que nós temos que tomar e os nossos comportamentos. Então, a gente poderia comparar esse referencial de vida com uma viagem que a gente vai fazer. Imaginem que vamos fazer uma viagem. Imaginem, e uma viagem longa, vamos dizer aqui para o nosso plano terrestre, uma viagem de um mês. Minhas férias, 30 dias, decidi fazer uma viagem. E decidi fazer uma viagem pelo mundo, escolhi ali algumas cidades, quero conhecer aquele povo, aquela cultura, quero passear, quero experimentar novos sabores, gastronomia, ouvir músicas diferentes. Quando a gente faz esse tipo de viagem, você tem que ter um planejamento. Você tem que ter um planejamento para você saber onde você vai chegar e como você vai ficar e até onde você poderá ir. Se você não faz nenhum planejamento, se você não trabalha determinadas questões ou não considera determinadas questões, muito provavelmente essa viagem, em alguns momentos, ao invés de ser um motivo de alegria, de passeio, de descontração, ela pode se tornar até um martírio, né? Eu não sei se vocês já tiveram a experiência, às vezes, de fazer uma viagem e algo até que você planejou deu errado, você já fica chateado. Imagina uma viagem que você não faz planejamento nenhum. Uma viagem que você sai ao léu, pode parecer muito emocionante, mas tudo pode acontecer também. Não existe um determinismo, você não sabe o que vai acontecer. Mas você tem que planejar minimamente para saber pelo menos até onde você pode chegar e quais os objetivos, e se você vai conseguir cumprir os seus objetivos. Então, se o seu objetivo era viajar, conhecer uma nova cultura, se divertir em tais e tais e tais lugares, você tem que minimamente planejar. Você vai comprar as passagens, você vai reservar os hotéis, você vai alugar um carro se for necessário, então vai fazer passeios ali mais ou menos coordenados, para no final das contas você conhecer os lugares que você queria, fazer o que você queria fazer, planejou fazer e voltar feliz e satisfeito. Fiz uma viagem que me deu alegria e que eu aprendi muito. Então essa é a importância do planejamento e a falta de referencial para saber se o seu objetivo foi cumprido ou não. Então, a gente pode encarar aí essa trajetória de vida como uma viagem do nosso espírito. Essa trajetória que nós vivemos, nós podemos ver como uma pequena viagem que o nosso espírito está fazendo, mas que não é à toa. Que não é à toa. Ele quer aprender, ele quer conhecer, ele quer saber. E no final da viagem ter aquela sensação de, nossa, valeu a pena, eu aprendi, eu fui. Hoje em dia, quando a gente faz uma viagem, você volta com tantos registros, e aí tem as redes sociais, né? E aquilo fica eternizado lá. Geralmente, quando alguém te pergunta sobre a viagem, não, olha lá no meu Instagram, lá nos destaques, que você vai encontrar onde eu fui, o que é, referência. Então, é assim que a coisa está acontecendo. Na nossa trajetória de vida é a mesma coisa. É assim que acontece. Então, a gente poderia dizer que a trajetória de vida é um caminho construído livremente pelo espírito ao interagir de forma consciente e consequente consigo mesmo, com os outros
com a natureza, com o universo. E esse sistema referencial, do qual eu comentei com vocês, a gente poderia trazer aqui alguns conceitos, tais como capital de vida, história de vida, inventário de vida, projeto de vida. Então, a capital de vida seria a duração potencial, a quantidade de tempo disponível que você vai ter para fazer para percorrer essa trajetória, para fazer essa viagem. A história de vida é o resultado singular e universal do somatório dessas experiências. Ele é singular e universal ao mesmo tempo, porque ele é único. A nossa história, por mais significante que para algumas pessoas, às vezes até para a gente mesmo, possa parecer, ela é única. Aquela história só você viveu. Ninguém tem uma história igual à sua. Pode ter alguns pontos convergentes, parecidos, mas a sua história, a história que cada um tem, ela é única. E por isso, assim como nós somos únicos, e por isso ela é muito especial, ela vale muito. O inventário de vida é o levantamento e avaliação de valores agregados pelo espírito ao longo dessa trajetória. E o projeto de vida, como a gente já comentou aqui, tem a ver com o planejamento que você faz. É a construção da trajetória devida na expectativa do que você pretende ser, do que você pretende trabalhar em você mesmo. Então, essa trajetória de vida é muito importante que nós entendamos o que é, a reconheçamos e trabalhemos nesse sentido. Porque se eu pretendo, se eu quero amar a mim mesmo, amar ao outro principalmente, eu tenho que entender que esse ponto da minha vida, essa trajetória que eu percorro, é importante. Tão importante que se eu amar alguém, eu tenho que estar preparado para isso. Eu tenho que entender que eu tenho um caminho e aquela pessoa que eu amo tem outro, os nossos caminhos podem ter convergências em algum momento ou não, ainda assim eu terei que estar preparado para qualquer intercorrência, para qualquer acidente que venha acontecer. E eu só estarei preparado para essas intercorrências, para esses fatos novos que surgirem na minha vida, porque, repito, não existe determinismo, não existe destino certo. O que existe é um planejamento, o que existe é uma pretensão de fazermos da melhor forma, de construirmos a nossa vida da melhor forma. Gostaria aqui também de falar de caridade. Caridade a gente sempre ouve, né? E eu não vou me delongar muito no conceito de caridade, mas eu posso dizer para vocês que seria o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Isso é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a virtude cristã mais meritória. Uma vez eu falei aqui de compaixão, de solidariedade, de fraternidade, e eu expliquei na época que você pode ser solidário, você pode ter compaixão, você pode ser até fraterno, considerar o outro como irmão. Agora, ser verdadeiramente caridoso, ajudar sem esperar nada em troca, realmente essa seria a virtude mais meritória, a maior virtude. Agora, hoje em especial, eu quero fazer a distinção entre a caridade beneficente e benevolente. Palavras parecidas, porém diferentes. Na beneficente, há uma proporcionalidade com os recursos materiais que a gente possui. Então, ela é forçosamente limitada. Quando você quer ajudar alguém financeiramente, por exemplo, você vai dar ali uma esmola, digamos assim, não gosto muito desse termo, mas vamos usar aqui, uma esmola, isso vai depender da quantidade de dinheiro que você tem, das suas condições financeiras. Agora, a benevolente, ao contrário, ela está totalmente fora dessa limitação financeira. Ela está, ao contrário, ao alcance de todos. Nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência.
Se você vê alguém sofrer e não tem condições financeiras de ajudar, será que você não poderia ajudá-la ouvindo? Será que você não poderia ajudá-la fazendo uma prece para essa pessoa? Quantas vezes a gente passa em algum lugar, vê uma pessoa numa situação de extrema pobreza, falta de dignidade total, não temos ali um dinheiro naquele momento para ajudar ou não nos sentimos à vontade para isso? Mas será que uma prece feita de coração, feita de forma intensa, pedindo ali a Deus e os bons espíritos disponíveis ali, não poderiam ajudar aquela pessoa? Essa é a caridade benevolente. Nada limita a caridade benevolente. Você não precisa nem de dinheiro para fazer. Você só precisa de vontade. Se você tiver vontade e tiver à disposição algum tempo, que a gente sempre tem algum tempo, por mais que a gente diga que não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, você conseguirá ser benevolente efetivamente. Você conseguirá praticar a caridade benevolente. E o que é necessário então para praticarmos essa caridade benevolente? Amar o próximo, daquela forma que Jesus nos ensinou e que eu falei para vocês há alguns minutos atrás. Bem, então vamos voltar ao nosso tema principal, que é o amor. Do ponto de vista etimológico, é uma palavra que vem do latim que diz o seguinte, que é um vocábulo polissêmico, ou seja, ele é suscetível de diversas definições, diversos conceitos. Por isso é tão difícil conceituar amor. Geralmente a gente sabe até dizer se sente amor ou não, mas a gente não sabe dizer o que é. Porque se a gente falar que o amor é só um sentimento, isso é muito pouco por amor. Eu trago uma definição que de vez em quando eu exponho aqui, que eu acho que seria algo mais próximo do que seria amor, que é a seguinte: o amor seria a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a liberação de energias e forças que guiem a ação na produção do bem, possibilitando a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Eu gosto dessa definição porque ele deixa bem claro que é um sentimento, um conjunto de sentimentos muito poderoso, que leva ao bem e que leva também ao crescimento do espírito, ao nosso progresso moral. Quando você ama, e a gente pensa, por exemplo, numa mãe, quando tem um filho, independentemente do tipo de pessoa que ela é, mas salvo algumas exceções, né? Quando ela está ali com seu filho, ela tem um amor tão grande, um amor tão incondicional, que você pode questionar tudo naquela mulher, você pode questionar tudo naquele ser humano, você pode questionar tudo naquele espírito encarnado, mas você não pode duvidar do amor que ela tem por aquele filho, por aquela criança que ela gerou. Na cultura grega, amar implica o conhecer, e o conhecer implica o amar. E isso faz todo sentido, se nós imaginarmos. Então, essa ideia que os gregos trazem do que seria o amor, eu acho muito interessante, muito verdadeira. Por quê? Quando que nós percebemos que amamos alguém? Vocês já pararam para pensar nisso? Quem é casado, está lá com seu marido ou com sua esposa, porque quando ele se apaixona, mesmo quando ele casa, ele está fazendo uma aposta. Ele não sabe se ele vai amar aquela pessoa para sempre ou até quando ele vai amar. Ele faz uma aposta. Claro que ele tem a paixão, tem o amor, mas ele nunca vai ter certeza se realmente aquele é amor. Ele vai descobrir isso com o tempo. Infelizmente, eu que já atuei sou da área jurídica, sou advogado, já atuei na área de direito de família, infelizmente alguns concluem que não existia esse amor, que ele durou só algum tempo e vão lá e se divorciam. Isso não quer dizer que ele não amou aquela pessoa, que ele não amou a pessoa durante aquele tempo. Eu costumava dizer para meus clientes, quando eles chegavam, não deu certo, mas quantos anos você ficou casado? 9 anos. Então deu certo 9 anos. Então a gente tem que adotar essa linha. Mas quando que você conhece alguém? Como que você sabe que ama alguém?
conhecendo. Por isso eu acho que esse conceito da cultura grega, de amar e conhecer, faz todo sentido. Você vai observando aquela pessoa ao longo da convivência, você vai entendendo o que ela pensa, e um belo dia você vai admirando umas coisas, outras nem tanto, mas um belo dia você para e pensa assim, eu amo essa pessoa, eu amo essa pessoa. Com todas as virtudes e as qualidades que ela tem, mesmo que ela tenha e defeitos e vícios, mesmo que ela tenha muitos vícios, muitos defeitos, você admite, eu amo essa pessoa, exatamente como ela é. E você só chega a essa conclusão porque você conheceu aquela pessoa. Por isso é que eu acho que a gente pode sim dizer que amar implica o conhecer e o conhecer implica o amar. Já na cultura judeu-cristã ou a bíblica, o amor não partirá do mundo nem do homem, mas de Deus. Então, no conceito bíblico, o amor seria algo tão incrível, tão poderoso, tão importante, que não poderia partir do mundo ou dos homens, mas do próprio Deus, do próprio Criador. Então, a Bíblia, a gente poderia dizer que ela entende que o amor, da forma como nós pelo menos tentamos entender, é tão poderoso que só poderia mesmo partir de Deus. Então, é disso tudo que a gente está falando hoje. É disso tudo que a gente está falando hoje. No livro Consolador, que foi um espírito ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, há uma pergunta que eu achei muito interessante e eu quis trazer aqui para vocês. Ela diz o seguinte, a pergunta, o questionamento que é apresentado nesse livro é o seguinte: o amar ao próximo deve ser levado até mesmo à sujeição, às ousadias e brutalidades das criaturas menos educadas na lição evangélica, sendo que um ofendido deve tolerá-lo humildemente? O que estão dizendo? Então, quando você é mesmo ofendido, mesmo com uma pessoa absolutamente bruta, e aqui eles usam até o termo menos educado na lição evangélica, você deve suportar isso? Qual deve ser a sua postura diante de uma pessoa tão brutalizada, uma pessoa que está te tratando mal? Qual que deve ser a sua postura? Então, o que nesse livro, né, o Emmanuel, o Espírito que transmite essa mensagem através do médium Chico Xavier, diz que o amor ao próximo inclui o esclarecimento fraterno a todo tempo em que se faça útil e necessário. E afirma, esclarecer é também amar. E que toda essa questão, então, segundo esse Espírito, Emmanuel, reside em bem explicarmos. A gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe que, às vezes, amar o próximo, querendo ajudá-lo, mesmo sendo maltratado, ele usa um termo humilhado, mas a gente poderia dizer, quando a pessoa te ofende, quando a pessoa tenta mostrar ou demonstrar que você é inferior, ainda assim, como forma de amor, nós devemos a todo tempo esclarecer. E que isso também seria uma forma, o próprio esclarecimento seria uma forma de amar. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas ainda assim temos que insistir, de uma forma ou de outra. Às vezes, naquele momento, aquele espírito endurecido não está preparado realmente para entender e ouvir aquilo, mas em outro momento, em outras circunstâncias, pode ser que um momento até que ele esteja mais leve, mais tranquilo, mais feliz, fazendo algo que ele goste, você chegue com aquela palavra, levando esclarecimento, e ele então vai ter uma facilidade maior para receber aquilo. Então, busquemos as melhores oportunidades, mas nunca deixemos de esclarecer, porque esclarecer é também amar. Esclarecer nesse contexto aí seria mostrar os erros.
Pode ser que sim, pode ser que não. Muitas vezes a pessoa, o que ela precisa realmente é de entender algumas questões que ela ainda não entendeu. E quem somos nós para julgarmos também se aquela pessoa está errada ou está certa? Né? Muitas das vezes, né, mostrar que aquilo ali que aconteceu, que aquela humilhação, aquele maltrato, não foi uma coisa certa. Né? Sim. Porque você ter sido maltratado ou humilhado naquele momento, você ouviu, você ficou quieto, você ficou calado, porque tem hora que não vale a pena discutir. Mas aí depois que passou aquela situação, passou tudo, tá? Esse esclarecimento, né? Sem dúvida. Mas você concorda que aquele esclarecimento que você precisava de apresentar, né, que você não pôde naquele momento e apresentou, a própria pessoa, ela vai perceber que o que ela fez não era o mais correto? Sim, exatamente. Silêncio pode ser um esclarecimento. Dependendo, não é falar, pode ser um silêncio já de qualquer. Sim, sim. Só o fato de você novamente tentar fazer aquele esclarecimento, ter aquela conversa com a pessoa, ela já vai entender, né, que naquele momento ela não agiu da melhor forma, mas que bom que naquele momento ele está apta a receber aquela palavra e a entendê-la. E que pode ser inclusive através do silêncio, né? Esclarecer também é amar, né? Isso também é sabedoria, né? E o melhor momento para isso, sabedoria. A gente pega sabedoria, né? Exatamente. Continuando aí nesse assunto do amor, a gente pode dizer, e isso é dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Porque ele é o sentimento que, por excelência, e os sentimentos elevados à altura do progresso, sob os instintos, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós entendemos, quanto mais recebemos esclarecimentos e aprendemos, mais aqueles instintos, aquela maneira instintiva, aquela inteligência embrutecida, ela vai se esmerando e a gente vai aprendendo. Olha só, o homem na sua origem, ele trabalhava basicamente com instintos. À medida que ele vai avançando, ele vai desenvolvendo ali sensações. E o espírito, instruído e depurado, então ele já trabalha com sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é justamente o amor, que é o que nós estamos tentando explicar, e que por ser tão complexo e polissêmico, como já dissemos, a gente nunca vai conseguir definir de uma forma integral. Mas a gente pode sim tentar exercitá-lo com o que nós vamos aprendendo ao longo dessa nossa trajetória de vida. Nesse mesmo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem muito interessante que diz: ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. É como eu disse, à medida que você vai depurando o seu espírito, você consegue perceber em todos os demais espíritos encarnados da Terra, consegue entendê-lo e concebê-lo como irmão, e você então vai amando sem limites esses irmãos, principalmente aqueles que estão em sofrimento, porque são os que mais precisam da gente. Outra passagem muito interessante é essa. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. No primeiro momento, quem leu aí de novo deve estar pensando: mas que coisa estranha, né? Os povos se sobressaltaram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo? Como assim? Foram ver um espetáculo, né, com palhaços? Não é nada disso. O espírito Lázaro, que apresentou essa instrução, nessa passagem do Evangelho segundo o Espírito, ele explica o seguinte: Jesus, ele trouxe conceitos muito ousados para a época. Vocês imaginem, naquela época que Jesus encarnou. Você tinha os romanos,
que dominavam outros povos, que tinham uma vaidade, um orgulho muito grande, porque para eles o negócio era dominar povos e ter poder. Você tinha os gregos, que muitas vezes eram até escravos dos romanos, que entendiam que tinham também a sua vaidade, porque dominavam ali a filosofia, as ciências, então eles entendiam que o poder era o conhecimento, era o saber. E você tinha os judeus, que era um povo que, por ser monoteísta, já acreditar no Deus único, achava todos os demais, pagãos que acreditavam, politeístas que acreditavam em diversos deuses, inferiores. Então, cada um sob o ponto de vista de dominação, outro sob o ponto de vista intelectual e o outro sob o ponto de vista religioso, se achava superior, se achava mais poderoso que os demais. Aí vem Jesus e traz ideias sobre amor, um Deus de amor, um Deus fraterno. Esses conceitos de fraternidade, de amor, de irmandade, eram muito impactantes para esses povos. Imagina, perdão. Imagina, jamais. Perdão era para os fracos. Para romano, quem pedia perdão era o povo dominado, eram inferiores, né? E os judeus também não precisavam pedir perdão para ninguém, porque eles já tinham aceitado o Deus único e sabiam da existência do Deus único. Os demais eram inferiores, eram pagãos, enfim. E o povo grego, se a gente pegar lá também, né, o pessoal coabitou e coexistiu ali, se julgava superior porque intelectualmente eles eram superiores, eles detinham conhecimento que ninguém mais detinha. Então todos, dentro do seu âmbito, se consideravam superiores aos demais. Então vocês imaginam, quando Jesus pronunciou essa palavra, quando Jesus trouxe, por isso que é dito que Jesus trouxe a boa nova. Qual que é a boa nova? São todos esses conceitos, amor, fraternidade, perdão. Quando Jesus trouxe isso, os povos sobressaltaram-se. Quais povos são esses? Aqueles povos que não estavam, vamos dizer assim, acobertados por todos esses outros povos que se julgavam superiores. Se você não era um romano, se você não era um judeu, então você pensava, nossa, tem um homem dizendo que todos somos irmãos. Tem um homem dizendo que Deus não é um Deus vingativo, que Deus é um Deus de amor, que perdoa, que chamando ali, falando que ia fazer o jugo de todos leve. Imagine os senhores, o que foi isso para a época? Então esses povos se sobressaltaram. E os mártires, que foram aqueles que realmente acreditaram nisso, os primeiros cristãos, ébrios de esperança, eles se embriagaram com aquela palavra. Jesus falando de amor, Jesus falando de fraternidade, Jesus falando de perdão. Essas pessoas que não tinham esperança nenhuma, começaram a ter esperança. E foi por isso que muitos deles se converteram firmemente ao cristianismo. Tem histórias como de Paulo de Tarso, que no início era Saulo, que era um judeu e que perseguia os cristãos e que depois passou a ser um divulgador da palavra de Jesus, talvez um dos maiores divulgadores do cristianismo. Essas pessoas, então, elas se embriagaram com esse conhecimento, ébrios de esperança, e desceram ao circo. E por que eles desceram ao circo? A gente vai falar, mas por que tem circo a ver com isso? Circo, na forma como é dito aqui, não é esse circo que a gente conhece, de palhaços, de espetáculos, não. Circo, naquela época, eram os locais onde os romanos, tanto os governantes como o povo romanos, que eram considerados romanos, que eram pessoas, eram cidadãos de primeira linha, iam para se divertir. Então você tinha aquela corrida de bigas, que eram como se fossem carruagens da época, corrida de cavalo. Infelizmente, os primeiros cristãos fizeram parte desses espetáculos só de uma forma muito triste e macabra, porque eram jogados às feras, ao fogo, muitas vezes funcionando como alvo para serem atacados e apedrejados. O sacrifício de cristãos passou a fazer parte desses espetáculos, desses círculos romanos, que na verdade eram essas casas de espetáculos e de diversão que o imperador romano disponibilizava para o povo romano. Então, esse era o circo. Mas o que a gente quer mostrar para vocês é que essa ideia do amor foi tão ousada, foi tão incrível, que deixou todas essas pessoas encantadas,
embriagadas, digamos assim, de esperança, ao ponto de sacrificarem as suas próprias vidas nesses circos da época, para levar diversão para os romanos. E eu gostaria de terminar a nossa reflexão do amor ao próximo mencionando outra passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte, que o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as elevações sobre-humanas. Assim é o amor que Jesus trouxe para a gente. E deveria ser esse sentimento que nós poderíamos nutrir por nós mesmos e pelo outro. Eu espero sinceramente que um dia nós possamos entender a força e a intensidade do amor e amarmos ao próximo efetivamente. O mundo está precisando que nós nos amemos. O mundo está precisando de amor ao próximo. Muito obrigado pela atenção. Nós agora vamos seguir para o passe e a gente pede silêncio para que a gente possa realizar essa atividade da maneira mais produtiva possível. Muito obrigado.